Muito bem. Então, continuando aqui para a segunda parte do nosso mini curso, né? A gente tinha parado antes de a gente começar o entendimento sobre as curvas e as curvas inversas e as curvas de suportabilidade, o que elas seriam. Isso aqui é uma oscilografia, tá? A gente vai abordar isso no momento adequado. Mas vamos começar. O que é uma curva de suportabilidade, né? A curva de suportabilidade é um limite do equipamento para faltas passantes. Então, o que, que a gente tem? Normalmente são curvas do tipo I2T, que quando a gente projeta numa escala bilogarítmica, ela se transforma numa reta. Ela é log-log. De outra maneira, as curvas de proteção elas são parametrizáveis, então elas têm alguns formatos aqui. Então, essa curva, por exemplo, ela é uma curva de recozimento de um condutor. Esse condutor, até esse parâmetro que ele nos mostra aqui, ele tem suportabilidade. Então, se eu tiver uma corrente maior num tempo maior, se eu adentrar a região posterior a essa curva, eu estou dizendo sobre recozimento do condutor. A mesma coisa também para transformadores. Então eu tenho, antes, lá no passado, se dizia sobre ponto ANSI do transformador, né? Ponto, ou ANSI, como queiram, tá? Que era um ponto a partir do qual o transformador deveria estar protegido. Então a gente tinha um pontozinho que dizia que a partir daquele ponto você não tinha garantias de funcionamento do transformador. As normas evoluíram, então a gente hoje tem uma curva de suportabilidade do transformador. Para cada impedância, ela tem um desenho um pouco diferente, aqui ela tem uma restrição um pouco diferente, mas basicamente isso, a gente vai ter isso nos diagramas e vai trabalhar as curvas para protegê-las, né? Também temos uma questão de suportabilidade térmica deslocada, no caso do transformador. A gente vai abordar isso um pouquinho mais adiante, mas em princípio, o que seria suportabilidade térmica deslocada? Quando você tem uma falta no secundário do transformador e a curva de suportabilidade ela diz respeito à suportabilidade para faltas passantes, a gente tem que preparar o nosso primário para receber esse tipo de falta. Mas a gente tem que as correntes de sequência zero, num fechamento triângulo estrela, elas não passam do secundário para o primário. Ela vai passar a menor. Você tem uma questão no fechamento. Então, como a corrente de falta ela vai se dividir em duas fases, né? Você tem uma corrente de falta à terra no bobinado estrela e vai ter uma corrente menor no bobinado delta. Então, esse deslocamento aqui de ponto 58, ele tem que ser considerado. Se eu partir de um pressuposto que o meu secundário não tem nenhuma proteção contra curto-circuito fase terra adequada e que eu queira proteger através de um ajuste primário, eu tenho que levar em consideração a redução de corrente da falta para eu fazer a proteção adequada aqui. Senão eu posso imaginar que eu estou sendo protegido e não. Mas é um assunto bem mais complexo, é bem mais avançado. Eu coloquei aqui só para efeito de demonstração e para citar com grande ênfase que isso é um comportamento de faltas passantes. Então, eu tenho uma garantia que até esse ponto aqui o equipamento tem uma suportabilidade. Pois bem, se a gente tem
uma curva de suportabilidade. Aqui eu tenho uma curva até com uma inclinaçãozinha, uma curva de suportabilidade de um cabo ou uma característica I2T, né? Então o meu equipamento está aqui. Eu posso definir um ajuste de proteção para que dentro dessa região de atuação eu tenha confinado todo a suportabilidade do meu equipamento. Então, basicamente, o que a gente tem? Eu defino uma curva de proteção aqui para trabalhar com uma sobrecarga no longo tempo aqui em torno de 10, 15% de sobrecorrente, mas que permita os transitórios e que permita o inrush dos transformadores e que permita também uma atuação rápida em curtos circuitos. Então vamos lá, o que está vendo aqui? O que quer dizer esse desenho? Ele tem informação bem interessante, né? Então eu tenho aqui uma característica do cabo, eu tenho aqui uma curva de proteção. O que essa curva de proteção está proporcionando? Ora, ela tem tempos bem curtos para correntes altas, tidas de curto-circuito aqui, ó, tempos quase instantâneos, né? Mas eu tenho uma permissão de transitórios aqui dentro do regime de passagem, de permissão dela, de regime, na verdade, da região de não atuação. Então, o que está acima da curva é região de atuação. O que está abaixo da curva, região de não atuação. Essa é a dita curva inversa. As curvas inversas, elas têm, por característica, parametrizações feitas por norma. Por que elas têm que ter essa definição normativa? Porque senão eu pego um relé de um fabricante, por exemplo, a Siemens, com uma curva IEC normalmente inversa, depois eu vou pegar um da Schneider, com o mesmo tipo de curva, mas com parâmetros e inclinações diferentes aqui. Então, normativamente, é garantido, né, no mínimo exigido, que os relés atuem dentro dos mesmos tempos de proteção para determinados parâmetros. Então, como que é feita essa curva dentro do relé? Só voltando o slide aqui. Então, a curva normal inversa, ela vai ter uma equação, que é essa daqui, essa é a IEC, e os parâmetros A e B da IEC são esses. Eu tenho esses quatro tipos lá na IEC, e eu tenho para cada corrente um tempo para a função atuar. Então, eu vou ter essa inclinação aqui. Eu posso escolher parâmetros K, né, que são os multiplicadores aqui, diferentes. Então, isso aqui faz parte do ajuste. Ora, se eu tenho alguma questão que eu quero trabalhar com uma curva mais inclinada, eu quero uma região de altas correntes a maior aqui, eu começo a optar por curvas mais invertidas. Então, essa aqui é a normal invertida, essa aqui é a muito invertida, e essa aqui é a extrema invertida, inversa, né? Como que é também. Da mesma maneira, a gente tem as curvas da I3E. Isso aqui, o tipo de curva, ele é disponível no relé. O relé não vai ter todas, mas também não vai deixar de ter as mais usuais. Da mesma maneira, é uma equação com pouquíssimas diferenças aqui, e com outros parâmetros. Esse parâmetro é normativo. Quando a gente adentra na modelagem de um relé num software de simulação, como PTW, como ETAP, ele pode vir isso aqui pronto na library. Se o fabricante tem um acordo com o fabricante do software, ele vem pronto. Caso negativo, você tem que construir o seu modelo lá dentro do software de simulação, carregar a equação e carregar os parâmetros. Isso é habitual de se fazer.
Normalmente você adquire um software desse, um relé nacional, por exemplo, vou citar como exemplo o Pextron, que é um nacional, ele não vai ter lá a library dele pronta, você vai construir. E como você constrói? Dessa maneira, pegando a equação do relé, o parâmetro normativo da curva do relé e levando para dentro do software. As curvas da I3E, elas têm esse tipo de aparência aqui. Veja que muito parecido, né? Comportamento inverso também, nada, né? E aqui a gente tem assim, ó, é importante perceber isso também. Essa é uma inversa de longo tempo, né? Uma muito inversa e uma extrema inversa, né? Então você tem esse tipo de diferença entre as curvas aqui. Muito bem. Então, conceituadas as curvas de suportabilidade e curvas de tempo inverso, vamos dar uma conceituada gráfica agora no que seria uma atuação seletiva. Imagine que eu tenho um sistema composto de um transformador, eu tenho sistemas de distribuição intermediários aqui, isso aqui pode ser um QGBT de entrada, depois eu tenho um QGBT, um quadro de distribuição da minha planta interno, mais um próximo aqui, e 4 dispositivos de proteção, A, B, C e D, aqui cascateados, né? Imagina que eu tenho uma falta entre fases nessa minha barra C aqui. O que eu esperaria atuar? Obviamente que deveria ser o elemento C, o elemento B não, porque ele está jusante da minha falta. A montante, a primeira barreira, é o elemento C. Então, como que isso se daria, né? A partir do momento que eu tenho uma falta aqui, e eu estou desprezando aqui contribuições de motores de grande porte que possam existir nessa barra, porque no estudo de seletividade, se isso acontecesse, deveria ser considerado, né? Mas vamos considerar simplesmente aqui um sistema mais próximo do convencional. Então eu tenho uma corrente de falta que excede os limites e passa a ter uma corrente que adentra na região de proteção do meu elemento C aqui. Então, meu elemento C ele fica parametrizado para que em um determinado tempo, excedendo uma determinada corrente de falta, haverá um trip. É o trip do elemento C aqui. Então, nesse momento aqui, que ele está contando o tempo, a gente está dizendo que o relé entrou em pick-up. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo e eu tenho essa corrente de falta seguindo até a fonte, eu também sensibilizei os relés B e o relé A. Esses dois relés, como essa corrente aqui é suficiente para entrar na região de proteção dos dois relés de montante, eles passaram a sensibilizar. E por que eles não atuariam ou não deveriam atuar, né? Porque eu tenho um range de trip, aqui um limiar de trip maior no relé B e maior no relé A. O relé B, consequentemente, ele só atuaria caso o relé C não atuasse, por alguma circunstância, por uma falha de comando, por uma falha de um disjuntor que não abre ao comando de abertura, por uma falta de uma bobina de abertura, né? Então, aí o disjuntor C não abriria, o próximo na linha de atuação, que a gente chama retaguarda, seria o elemento B de proteção aqui. Então, quando o projetista vai fazer uma seletividade convencional, ele usa desses artifícios, ele começa a trabalhar o formato, na verdade, pelo tipo da curva, ele começa a trabalhar os ajustes de corrente e os diais de tempo. Então a gente chama o pick-up de corrente e o dial de tempo. Também ele pode implementar coordenação lógica ou ele pode combinar estratégias. Então, a gente basicamente teria alguns tipos de seletividade. Então, seletividade cronométrica, quando a gente tem
simplesmente delay de tempo. Isso normalmente é quando se usa curvas de tempo definido, né? Principalmente para proteções aí de fuga-terra. Em geral, existe uma tendência, por limitação de alguns relés, a se usar curva de tempo definido. Então, o projetista ele começa a fazer escalas de tempo entre uma proteção e outra. E ele vai aumentando. Normalmente a gente tem um limite prático aqui de 300 milissegundos entre níveis, porque há que se considerar que você tem, além desse tempo aqui, aonde o relé reconhece o picape e começa a contar o tempo, você tem o tempo também de atuação e abertura do disjuntor. Então você tem um atraso ali entre abrir e extinguir a falta. Então, esse limite de 300 milissegundos, ele é bem habitual, aí muitos projetistas consideram isso, porque disse abaixo de 300 milissegundos numa cronométrica, você não tem seletividade garantida. Então, isso vem da prática. Mas o grande incômodo é que você, quando vai escalando de 300 em 300 milissegundos, você chega com 2, 3 níveis à base de 1 segundo. Se a gente considerar que um ciclo de rede é 16 milissegundos, a gente está falando de um tempo muito grande para uma proteção atuar. É muita potência de dano. Bem, temos aí também a seletividade amperimétrica. Então, se a impedância entre dois pontos da instalação ela é alta, a gente pode fazer uma coordenação de diferencial de corrente entre os pontos. Então, eu pego o disjuntor C, por exemplo, numa corrente maior do que o disjuntor D. Isso é muito usado em instalação comercial, não complexa, e os projetistas eles tendem a seguir as tabelas de discriminação dos fabricantes, né? Então o fabricante diz qual disjuntor pode coordenar com outro disjuntor da mesma família, ou até uma regrinha intuitiva aí, que é a regrinha do 1,5. Então, se o disjuntor D fosse 40 amperes aqui, 1,5 para cima, ele iria usar 1,63 na posição C aqui, isso supondo que eu não tenha muita deriva de outras cargas aqui. Então, eu estou pensando só nessa série. Obviamente que se eu tiver aumentos de cargas aqui, eu tenho que considerar. Então, é o mínimo elemento coordenável na parte superior. A seletividade convencional, basicamente, é o exemplo que eu dei. Então, a gente está trabalhando ali com limiares de corrente e de tempo. Isso é o mais habitual na indústria, em virtude de que a seletividade lógica, que seria a opção mais completa, né? A gente tem comunicações entre os relés aqui, e a gente tem sim uma efetividade maior de proteção. A seletividade lógica ela vai depender de redes de comunicação entre os relés. E isso nem sempre a gente tem. Na maioria das indústrias aí a gente vai estar trabalhando com o convencional. Como que funcionaria a lógica, né? Então imagina que eu tenho uma falta entre fases aqui, já passou a sensibilizar o relé D. Eu posso trabalhar com limiares de tempo muito mais estreitos nos montantes aqui, e eu trabalho com bloqueio. Então, na medida que esse relé entra em picape, ele manda um comando de bloqueio para os montantes aqui, no sentido, me aguarda que eu vou abrir. Se não abre, esse aqui atua de maneira semelhante, e assim vai. A grande vantagem é que eu tenho garantido um relé levantando a mão para a falha, no caso aqui. Então a falha vai estar com o relé D. Aqui ele vai atuar bloqueando a atuação indevida de outros. Bom, então por esse aqui eu já passei, né? Então a questão de a gente usar estratégias combinadas, né? Ela é muito factível para isso, né? Para a gente diminuir os tempos das proteções. À medida que eu diminuo o tempo da proteção num determinado nível de curto-circuito, diretamente eu já estou reduzindo a energia incidente daquele barramento. Eu estou trabalhando com uma vestimenta com graus ATPV menores. Né? A questão do fator 1,5, né? A mesma coisa.
Isso daqui é uma regrinha intuitiva, tá? Mesmo quem usa sabe que ela tem muita limitação e aqui no nosso universo, provavelmente a gente tenha técnicos e eletricistas aqui que sabem que isso daqui não é uma regra factível para qualquer aplicação industrial. Isso aqui, quando muito, uma instalaçãozinha comercial limitada, né? E aonde a proteção ela fica superdimensionada em relação ao necessário, através de utilização de estratégias que não sejam um estudo de seletividade, a gente vai ter dificuldade para a atuação da proteção, a gente vai ter níveis de energia incidente altos e a gente vai ter maiores danos no caso de arco elétrico. Quando a gente vai fazer um estudo de seletividade, em geral, a gente, para proteções de fase, vai estar trabalhando com as curvas de tempo inverso, que são aquelas que nós já conceituamos aqui. E para as proteções de terra, em geral, pode-se usar a curva de tempo definido. Tempo definido é muito usado quando a instalação do cliente tem à disposição TCs toroidais, ou ground sensitive. Por quê? Quando você está fazendo uma instalação e você tenta deixar um terra muito sensível, mas na tua topologia de painel você está fazendo somatória fasorial de TCs de fase, você passa a ter o erro do TC importando demais na proteção, você passa a não ser efetivo, e a maioria dos relés ele tem um ajuste ali inicial de 10% do RTC. Então imagine que você tem uma relação lá, uma corrente primária de 100 amperes, 10% seria uns 10 ali, tudo bem, está factível. Mas se eu tiver 400, então a minha mínima proteção de terra estaria em 40 amperes ali. A depender do sistema, isso pode ser muito alto. Então aí você tem que trabalhar, por exemplo, com TCs de fase da ordem de 400 amperes e um TC toroidal da ordem de 100, para você conseguir reduzir a tua proteção de fuga-terra, a tua proteção de curto-terra, as funções N. Ainda dentro de seletividade, isso aqui não é tipo, né, mas a gente diz sobre seletividade total e parcial, né? Então imagina lá que o que a gente conceitua por seletividade total é quando esse disjuntor B ele vai ser seletivo em relação ao disjuntor A até o nível do curto-circuito presumido no ponto de instalação. Então, se a gente tem um nível de curto-circuito presumido aqui de 800 amperes, né, e eu tenho uma corrente de 800 amperes, então eu tenho nitidamente separado que o meu disjuntor B, ele entra numa região de operação aqui, muito antes do disjuntor A. Só que olha o que acontece aqui, ó, dos 1000 amperes acima, aqui, eu tenho uma sobreposição das duas curvas. Então, aqui a gente diz que é uma seletividade parcial, ou seja, se o nível de curto-circuito dessa instalação, onde eu tiver esses dois disjuntores aqui, for maior do que 1 kA, eu tenho uma região não seletiva no meu funcionamento. Muito bem. Então vamos lá no nosso exemplo de modelagem de um ramal alimentador de um transformador. Então eu tenho aqui um transformador com 1500 kVA. Isso aqui é um modelo de etapa, é um print de um modelo do etapa. Mais do que uma simbologia, isso aqui são elementos paramétricos aqui. Então aqui dentro de cada elemento desse é uma library com todos os dados de cada elemento. Mas vamos lá, só voltando então, eu tenho um tráfego de 1500 kVA, eu tenho um cabo 280 metros aqui de cabo 95 milímetros, eu tenho um relé de proteção com o TC dele, eu tenho um disjuntor em 1250 amperes, um barramento 13.8, de onde eu derivo a alimentação para esse setor. Acima disso eu vou ter um disjuntor de 2500 amperes e um relé de proteção que tem lá o seu TC e o seu TP.
Pois bem, essa aqui é uma representação de um coordenograma onde eu tenho várias curvas de proteção sobrepostas aqui. Mas é importante a gente observar alguns aspectos. Então vamos lá, vamos procurar onde está o transformador aqui nesse coordenograma. Vamos lá, 600 TF1 FLA. Essa aqui é a corrente nominal primária do transformador. Eu quero que alguma proteção atue quando o transformador chega na corrente nominal? Não. Então ela fica na região de não atuação. A partir do momento que supera, que entra em sobrecarga, eu quero que atue. Mas até a nominal não. Eu quero extrair o máximo de potência nominal do meu transformador. Outro detalhe do transformador que a gente tem, corrente de inrush, aquela corrente que diz respeito à magnetização, que é indiferente a questões de carga secundária. Isso aqui é aquela corrente de 10 até 14 vezes a corrente nominal primária de partida e magnetização de um transformador. Muito acontece de a proteção não deixar essa corrente de inrush passar. E a gente tem algumas variações aqui no inrush, né? Ele não é um pontinho tão exato quanto isso. Afinal de contas, quando você está lidando com uma geração primária, você pode ter níveis de tensão um pouco mais altos, um pouco mais baixos. Então esse ponto ele tem um certo deslocamento aqui. Mas há que se considerar esse ponto na estratégia de proteção. Temos aqui também a curva de danos do transformador, só representada a de fase aqui. Então, eu devo levar isso em consideração. Com respeito ao cabo, o cabo ele está aqui. Então, esse relé de proteção K13, ele tem que garantir a proteção do meu cabo e a proteção primária do meu transformador. O cabo, ele está aqui representado pela I2T cabo. É uma pena que faltou a legenda aqui, mas podem acreditar que é ela. Eu sei porque a ampacidade do cabo está aqui em cima, a mesma cor de segmento. Então eu sei que justamente essa é a curva de danos do cabo. Então vamos lá. Eu vou fazer algum comentário aqui. Essas curvas sobrepostas, eu não mexi nos diais e nem no picape. Eu estou considerando o mesmo picape, o mesmo dial, só trocando o modelo de curva para a gente ter uma análise de sensibilidade, o que a gente pode fazer em algumas proteções. Então vamos lá. Eu começo com uma curva aqui IEC-LTI, que é a longo tempo inverso. Nesses ajustes aqui que eu não vou nem entrar em consideração, vou repetir o mesmo ajuste para todas as curvas. Então vamos lá. Essa curva IEC-LTI deixou passar aqui o nosso full load ampere do tráfego. Provavelmente ela não vai dar problema nenhum com o inrush, mas a curva de danos aqui, ó, ela tem uma bela de uma região de operação não protegida. Isso não está adequado. E ela também está encostando já demais aqui no próximo relé que nós temos logo acima, que é o relé alimentador. Esse aqui é o meu relé, cadê o tag dele aqui? Mas é o relé de 2000 amperes aqui, é esse relé que está aqui no alto, ó, em relação de 2000. Então aqui está muito encostado aqui. Isso aqui não é desejável, não tem um delay de tempo corrente adequado entre esses dois. Uma outra opção que eu deveria cogitar, então vamos lá, vamos trabalhar com uma curva normal inversa. Poxa, mais uma vez, né? Eu tenho uma proximidade aqui e tem uma região não protegida. Mesmo comportamento. Eu não consideraria essa curva para começar um ajuste de tempo corrente aqui para refinar. Grosseiramente eu já sei que não vai ficar bom. Aí eu venho para uma IEC muito inversa. Poxa, aqui já está com uma tendência muito boa, não? Por quê? Eu tenho quase um paralelismo aqui, uma garantia muito boa entre a montante e a jusante aqui. O inrush passou, está tranquilo aqui essa posição para ele, operacionalmente dizendo. Eu posso dar uma trabalhada
nos limiares de tempo aqui para melhorar um pouco mais essa distância aqui da curva de suportabilidade do trafo. E o cabo, independente da minha escolha, ele está sempre protegido, né? Esse cabo aqui está até fácil a gente trabalhar a proteção dele. O cabo, digamos aí, com margem de segurança, né? Normalmente a gente vai encontrar os cabos mais próximos aqui. Normalmente um disjuntor montante não vai proteger um cabo jusante nessa distância. Nesse caso aqui, até o montante está protegendo ele, né? Mas vamos seguindo a nossa linha de estudo aqui. E aí eu tenho uma extrema inversa. Poxa, seria também uma opção. Eu só desclassificaria talvez ela aqui por essa proximidade aqui que ela vai estar do inrush, e também porque para quem está fazendo configuração de relés no mesmo cubículo, né, no mesmo conjunto de despacho, é um tanto quanto indesejável você trabalhar com algumas curvas num relé, outras em outro. Os parâmetros de proteção eles ficam muito díspares, né? Eu tentaria, numa primeira aproximação, trabalhar com essas curvas, as duas aqui, ia ser muito inversas aqui. Ok? Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhadinha o que é a interface do ETAP, né? Eu já mostrei ali naquele print anterior, mas é importante a gente observar alguns detalhes. A gente tem que parametrizar nas interfaces todos os parâmetros dos elementos que estão envolvidos. Então, quando a gente vai falar de um disjuntor, eu tenho que buscar na library dele o disjuntor que eu estou aplicando. Se não tiver modelado, eu vou ter que fazer a modelagem dele internamente. Eu tenho que trazer os dados de capacidade, os tempos de atuação do disjuntor e montar um modelo. Para cada cabo, eu preciso das características nominais, as construtivas, o tipo, o material da rota. Poxa, mas até a blindagem, o material da rota entra no cálculo? Entra com alguma significância. Blindagem mais e a formação desse cabo no campo mais. Porque quando você tem um cabo trifolado e um cabo não trifolado, você tem uma variação das capacitâncias e das indutâncias mútuas entre eles, e isso faz diferença no cálculo do curto-circuito, vai fazer diferença ali na falta. Outra coisa do cabo também, comprimento. Comprimento faz muita diferença. Material, alumínio, cobre, faz diferença no estudo. Cada gerador, eu vou ter que trazer os dados de impedância da folha de dados do equipamento. Você tem que entrar em contato com o fabricante quando não tem o databook de máquina e trazer. O tipo do acionamento, ele faz diferença também. Isso aqui vai fazer diferença no período transitório, né? O período subtransitório é muito rápido, né? Mas no transitório existem diferenças ali se você tem turbina ou gerador diesel, né? No momento pós-falta. Isso aqui faz diferença na manutenção da corrente de falta ou não. Então, tudo tem que estar muito bem parametrizadinho. A parte de transformadores, as impedâncias dos transformadores, relação X sobre R, e principalmente as impedâncias e também a forma do núcleo. O núcleo envolvido, o núcleo envolvente faz diferença no estudo. Lógico, gente, existem parâmetros que fazem mais influência, a impedância é uma, mas o núcleo, se envolvido, se envolvente, o tipo do fechamento de primário, o tipo de fechamento de secundário e principalmente o tipo do aterramento, eles têm que ser declarados aqui dentro da modelagem. Então vamos lá. Todo parâmetro que falta, ele vai te impedir uma modelagem adequada. E todo parâmetro adotado incorretamente, ele vai induzir erro, vai gerar mais inconsistência. Então eu vou adotar como exemplo aqui, ó. Vamos adotar como exemplo
esse sistema onde eu tenho esses 3 geradores de 3 megawatts no paralelo aqui, né? Então eu tenho aqui, vou pegar meu mouse aqui, vamos lá, 3 geradores de 13.8 em paralelo num barramento. Isso aqui trabalha simétrico, tá? Ele trabalha sincronizado. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma contribuição 1.31 kA de cada gerador e eu tenho aqui uma pequena diferença na minha corrente de curto-circuito. 1599, 1601, 1605. Bom, pequeno, mas chama atenção, né? Meu sistema é todo simétrico, né? Por que isso aqui deveria acontecer? O nível de curto-circuito aqui também, ó, uma pequena diferença, 17.1, 17.3, opa, desculpe, 17.3, 17.4. Não tão significante. Mas aí a gente encontra aqui o que é que pode estar causando essa diferença. Então eu tenho aqui, ó, cabos de 60, 55 e 45 metros. Ah, legal. Então o cabo a menor, eu estou propiciando aqui uma corrente ligeiramente maior no meu terminal mais próximo aqui do meu barramento. Então, esses tipos de modelagens, né, elas têm que levar tudo em consideração, porque a gente tem muita facilidade num software de simulação para o cálculo. Eu posso simular vários cenários. Posso simular fluxo de carga, mas se eu tiver induzindo parâmetros de entrada incorretos, eu vou estar provocando erro, eu vou estar achando que eu tenho uma proteção quando eu não tenho. Relações de TC, elas também fazem parte, eu não mostrei, mas elas seguem aqui. Esse aqui é um coordenograma de proteção terra, tá? Então esse aqui é um de fase, esse é um de terra, aqui a gente tem algumas curvas de tempo definido. Tá? E a proteção aqui, ó, o software ele diferencia assim, ó, proteção K01 F95P, fase. E aqui o K01 F95G, ground. Então essa é uma GS aqui que provavelmente deve estar definida aqui, ó. Tipo da curva, curva de tempo definido. Essa é essa curva que está aqui do lado aqui. Essa é uma cara de uma interface, né, onde a gente faz a escolha dos relés. Então vamos lá. Eu vou declarar um relé Schneider P3U aqui. É só o modelo? Não. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu entro lá no modelo, eu vou declarar a curva que eu vou utilizar, e ele tem lá dentro do modelo dele aquela equação que a gente conceituou lá quando eu estava explicando as curvas, né? Aquela equação matemática, ela está aqui, ó. Vamos puxar um zoom aqui um pouquinho maior para facilitar a nossa vida. Então aquela tela lá, ó, a curva ia ser muito inversa, essa aqui é a equação teórica dela, que já está carregada, e aqui os parâmetros, 13.51, 13.51, tá aqui. Se eu tivesse algum relé para declarar, eu deveria pegar e fazer algo desse tipo. Eu posso usar um relé como base, copiar, modificar, mas sabendo disso, eu tenho que declarar e modelar o relé da maneira correta dentro do software, quando eu não tenho a biblioteca. Então, a saída final do nosso software, ele vai ser um coordenograma com todos os ajustes que devem ser implementados no relé. Ele não sai só assim, tá? Em geral, alguns projetistas vão colocar as curvas no coordenograma e não vai deixar o ajuste aqui do lado. Isso aqui eu gosto de colocar, fica muito didático, mas se ele começa a poluir demais aqui, a gente retira e deixa lá na folha de ajustes. O software ele coloca isso daqui, essa informação de fase e de ground, numa folha de ajuste, ele organiza isso para a gente. Mas de qualquer maneira que ela fica, para os efeitos didáticos aqui, fica bem interessante a gente ter ela disponível.
Quando a gente trabalha com proteções, veja que situações interessantes que a gente pode chegar, né? Se tiver um olhar um pouquinho atento, reparou que essa curva I2T, que é uma curva classe 30, né, do nosso gerador, ela está ligeiramente abaixo aqui da nossa função 51, que é a sobrecorrente temporizada de fase, portanto desprotegida. De outra maneira também eu não conseguiria descer mais essa curva para abraçar essa daqui, porque eu começaria a comprometer a minha corrente de carga. Eu não ia obter 100% de carga no nosso equipamento, ele ia começar a disparar sobrecorrente de uma maneira incorreta, de maneira falsa. Como que a gente pode driblar isso daqui? Aqui que entra a engenharia de proteções, né? Vamos lá. Então eu tenho esse problema, eu não consigo um ajuste adequado através dessa curva, ela está muito adequada à instalação, como normalmente as funções 50 e 51 são. E eu plotei aqui também a curva do dano do estator. Veja que a 51 ela chega até a fazer uma proteção muito razoável do estator, mas ela não está protegendo a curva I2T aqui. O que dá para a gente fazer é fazer uma combinação de curvas. Ativo uma função 67, que é um relé sobre corrente direcional de fase, sequências negativas. E aí ela, com essa proteção, aqui ela vai trabalhar na corrente nominal do gerador. Então esse gerador é um ciclo 7,5. Eu estou aqui com 0,8 de 200, 160 amperes, né? Então se eu prolongar essa curva aqui, ela está encostadinha no gerador. Mas de outra maneira, eu tenho uma atuação muito adequada dela aqui. E ela sendo direcional, ela não vai atuar falsamente aqui, enganando uma sobrecarga. Então, tudo isso para dizer que muito mais do que 50-51, a gente tem funções e proteções de máquinas que devem ser consideradas nos estudos. Então, quando faça uma simulação num ETAP, num PTW, a gente vai ter, quando muito ali, as funções 50, 51, 51V, 67, não muito além disso. E essas funções aqui são igualmente importantes, às vezes até mais importantes, e a gente precisa fazer a atribuição no relé através de cálculo. Então aí nós estamos falando da 67, né? Mas a gente tem funções de sobretensão, funções de sobrefrequência e subfrequência, que são as 81, né? E muitas outras funções dedicadas, todas elas que podem ser calculadas conforme as características dos geradores ou dos motores. Então, motores, por exemplo, só para a gente ter um parâmetro, só citar de exemplo, né? Eu posso fazer a sobrecarga do motor através da imagem térmica dele, que ela faz a contagem de tempo corrente, então tem uma curva lá que ele começa a contar o tempo, faz uma memória térmica e pode dizer que o motor está em sobrecarga ou não. Ou eu posso ativar a função 49T, que é a sobretemperatura mesmo do bobinado. Então eu tenho PT100 lá no bobinado de um motor, eu posso retirar ele por aqui. Proteção de rotor bloqueado, proteção de partidas sucessivas, porque muito embora às vezes eu não tenha atingido temperaturas importantes aqui a ponto de comprometer a minha isolação, internamente ao motor, eu posso eventualmente já estar com essas temperaturas. Então eu posso ativar proteções que evitem danos nas máquinas. Esses parâmetros aqui, quando há máquina envolvida, também transformadores, temos isso, transformadores de grande porte, a gente tem parâmetros também específicos de proteção, devem ser considerados pelo projetista. Então, posterior que a gente saiu do estudo, a gente vai entrar em implementação. Então eu tenho que trazer aquelas informações que estão lá no ETAP da maneira adequada para dentro do relé de proteção. Isso tem software para fazer,
em geral, o que se faz aqui com teclado é muito limitado. A gente normalmente vai precisar sim da ferramenta de configuração de cada relé. Então, só para ilustrar como que isso é trazido para dentro de um relé de proteção. Então, eu tenho aqui essa informação, né? Eu quero fazer a minha proteção de fase aqui. Vamos lá. Eu só puxei o zoom aqui, né? Então, eu tenho aqui como eu vou configurar a minha função 50, que seria a minha instantânea aqui, ó. Então, eu tenho um pickup de 15, um time delay 0.07. Essa é a informação que eu coloquei aqui. Tenho que tomar outras decisões com respeito à proteção. Por exemplo, aqui foi definido que ela não é direcional, eu tenho que deixar ela ativa. E se eu precisar de outros elementos aqui de proteção, eu tenho que ir trabalhando aqui. Eu posso ter motivos para ligar um segundo elemento. Se eu tiver 2 modos de operação dessa planta, eu vou colocar uma entrada digital aqui no relé para me dizer o modo de operação 1 ou 2 e chavear entre o meu grupo de parâmetros 1 ou o grupo de parâmetros 2. Da mesma maneira, a proteção de fase temporizada. Então, eu tenho aqui o etap me informando esse ajuste, que corresponde a essa curva, né? Puxando o zoom aqui, então vamos lá, é uma curva IEC muito inversa. Onde que eu vou ver isso daqui? IEC, característica. GN51, característica. Então aqui eu tenho uma IEC muito inversa. Eu vou ter um pickup de 0.85, um dial 0.5. E essas informações que ela traz aqui, elas são muito úteis para a fase posterior à implementação. Posterior a uma implementação de relés, idealmente nós devemos fazer a aferição. Então é aquele momento em que se usa uma maleta, por exemplo, uma maleta de testes de uma Comprove ou uma Omicron, né? Você injeta uma corrente secundária no relé e conta o tempo para atuação e faz a plotagem de curvas. Então aquela curva que a maleta vai fazer a plotagem, eu vou comparar ela com essa curva aqui. Como normalmente não é muito fácil o bilog da maleta estar numa escala próxima do bilog do estudo, a gente usa alguns pontos aqui comparativos. Então, 3 vezes o pickup eu vou atuar com esse tempo, 5 vezes o pickup com esse tempo, 8 vezes o pickup com esse tempo. Então, a gente tem condições aí de aferição. Para quem se interessou no assunto e quer se aprofundar, né, eu recomendo o aprofundamento para quem é envolvido com a área, né, e a gente tem alguns materiais aqui que são muito disponíveis, tá? Então, esse site do Sinase é um deles. A gente sempre tem artigos ali muito interessantes. O setor elétrico nem se fala. Acabei conhecendo as publicações do Cláudio Mardegan pelo setor elétrico. Então, toda vez que eu via algum artigo de proteções, e era o Cláudio Mardegan que estava fazendo, depois eu vim a saber, ele tem publicações na área, ele tem cursos na área, né? Então, essa publicação dele é um livro de proteção e seletividade em sistemas elétricos industriais. É um livro muito completo, um viés prático muito bom, 800 e tantas páginas aí desse assunto. Então é um bom ponto aí de apoio. Eu não digo ponto de partida, porque ponto de partida é essa próxima publicação, que é a proteção de redes elétricas. É um guia que a Schneider Electric fez, já relativamente antigo, 2008 ou 2009, salvo engano, muito disponível na internet também, mas assim, ele é um guia inicial muito bom. Existem alguns fabricantes que dedicam um tempo para colocar teoria nas suas publicações. A Schneider é uma delas, Siemens tem alguma coisa sobre isso, WEG também,
Então a gente usa alguns guias de aplicação desses fabricantes como referência. E as normas? Então, como que eu me pauto por norma? Poxa vida, o software está me dizendo ali que ele usa a I3E 1584. Cara, necessariamente você vai ter que buscar essa norma e vai ter que ler. Se o software está te dizendo que está fazendo determinada situação com essa norma, você tem que entender o motivo. NDRs, elas são normas muito boas, mas a modelagem paramétrica, os próprios cálculos de energia incidente, eles estão em normas internacionais. NFPA mesmo é uma norma americana e é uma norma que basicamente ela tem regido as vestimentas ATPV. Então, tem muito mais do que isso, mas eu vou colocar só essas referências aqui, porque essas aqui vão puxar outras que quem começar a trilhar esse caminho vai se desenvolver. Muito bem, meus caros, chegamos aí no final de duas etapas, digamos, longas aí, de uma sensibilização a respeito do que é um estudo de seletividade, né, o que são as funções de proteção. A gente passou ao redor de tudo isso. A gente não tinha o objetivo de transformar ninguém aqui em especialista, conforme eu coloquei lá no início do vídeo. É uma maneira de a gente mostrar como é feito para quem precisa contratar, fiscalizar e garantir confiabilidade das suas instalações industriais. A gente espera que tenha sido proveitoso para vocês. A gente não tem, eu não tenho nenhuma intenção de monetizar esse vídeo. Isso é um gosto que eu tenho, de que quando eu faço esse tipo de situação, eu também estou aprendendo. Então, se esse vídeo despertou para vocês aí algum viés interessante, ou alguma visão diferente daquilo que vocês já tinham a respeito de determinado tópico, comenta aqui embaixo. Isso aí vai ser interessante, de repente a gente coloca aí complementos a futuro, aprimora alguns assuntos adiante e a gente vai melhorando o grau técnico aí, disseminando aquilo que a gente sabe, os pontos de vista que a gente tem e trocando com vocês aí outros pontos de vista. Lembrando que também estudo de seletividade ele tem muito de filosofia de proteção. Então, a experiência de quem está conduzindo o estudo, ela prepondera sobre a utilização do software, tenho certeza disso. Você pode colocar 3 projetistas de proteção numa mesma planta. O entendimento deles a respeito de proteção pode ser divergente em determinados aspectos e vai levar em consideração outros fatores. Então não se espera realmente uma única saída, assim, este é o ajuste ideal. O ajuste ele varia conforme o projetista privilegia um aspecto ou outro do sistema elétrico. Muito obrigado e até a próxima, o nosso próximo mini curso aí. A temática fica a se definir.